Olá, tudo bem? Estou feliz por estar aqui com você mais uma semana. Espero em Deus que a semana que se findou tenha trazido na sua vida verdades espirituais profundas a ponto de transformar o seu relacionamento com Deus. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Estamos no episódio 15, falando da armadura de Deus e das armas espirituais. Hoje vamos falar sobre o sangue de Jesus. Eu sou pastora, terapeuta familiar, conselheira cristã, especializada em cura interior e libertação. E eu creio que essa série, se você está desde o começo, creio que verdades profundas o Senhor já colocou no seu interior. Se é a primeira vez que você está acessando, eu sugiro que você comece do episódio 1, para ter uma certa continuidade. Então você vai ter mais proveito se ir na sequência, ok? Vamos orar antes. Senhor, eu te agradeço por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo e essa minha amiga, que o teu Espírito atraiu para tirar uns momentos para meditar sobre sua palavra. Eu peço, Pai, que ninguém saia vazio dessa meditação, mas que o teu Espírito fale no coração e na mente dessa pessoa e que haja transformações. Se tem alguém enfermo, eu libero palavra de cura agora. Em nome de Jesus, cesse toda dor, toda enfermidade. Em nome de Jesus. Senhor, consagramos a Ti esse estudo. Por isso eu peço que o Senhor cubra com o sangue de Cristo a gravação, a transmissão e o recebimento dessa mensagem, Pai, com a unção do Senhor. Em nome de Jesus, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém. Levíticos 17:11 diz assim: Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. O sangue, quando pensamos nele, é composto de glóbulos vermelhos, eritrócitos, glóbulos brancos, leucócitos e plaquetas, trombócitos. Linguagem, descendência e vida também estão registrados no sangue. Presente também em rituais. Maioria das religiões, das seitas, eles fazem uso do sangue em rituais, em oferendas, considerado o elemento mais importante nos sacrifícios, especialmente na antiguidade, em algumas seitas, a questão dos sacrifícios humanos, né? Lá no Antigo Testamento, quando você lê Levítico 1, 2, 3 capítulos, você vai perceber que o sangue ele era usado para alguns tipos de ofertas, né? Nós chamamos de holocausto, uma delas, sacrifício voluntário, representava a entrega voluntária ao Senhor. Jesus é o holocausto perfeito, ele se entregou totalmente por você. Representa a união com o Deus vivo através do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Sacrifício expiatório é o sacrifício que limpa-nos do pecado. Uma outra oferta que a gente vê no Antigo Testamento é a oferta pacífica. Levíticos 3 e Levíticos 7 fala sobre isso. É um sacrifício do encontro. O homem culpado encontra-se com o Deus na oferta pacífica. A oferta pacífica, as pessoas levavam as ofertas até os levitas, até os sacerdotes, e sentavam juntos e comiam ali juntos, em comunhão. Tem uma simbologia da nossa comunhão com Deus. Podemos sentar à mesa do Pai. Jesus foi a oferta pacífica que nos uniu ao Pai e por isso podemos sentar na mesa do banquete dele. Tinha uma outra oferta, está em Levíticos 4 e Levíticos 5, oferta pelo pecado e pela culpa. Você levava aquela oferta como que para pedir perdão, como se fosse para pagar aquele pecado, né? E Jesus se fez pecado por nós. Segundo Coríntios 5:21 fala sobre isso. Oferta pelo pecado. Jesus também foi
essa oferta. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João 1:29. O poder do sangue de Jesus é um poder sacrificial. Ele ofereceu ao Pai em obediência e amor ao entregar-se na cruz, Hebreus 9:12. Esse sacrifício nos leva na presença do Pai e nos reconcilia com Deus. A oferta de sacrifício, oferta pelo pecado, era para existir uma reconciliação com Deus, para a pessoa não ficar separada de Deus e ficar privada das bênçãos que o Senhor daria ou da presença de Deus. Jesus, ele se fez pecado e no sacrifício dele resgatou a nossa comunhão com o Pai. Colossenses 1:20 está escrito: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Somos abençoados por causa do sangue de Jesus. A purificação dos nossos pecados, a comunhão com o Senhor é estabelecida, a vitória sobre o inimigo. Nesse sentido, o sangue de Jesus é uma arma de guerra. A proteção sobre o inimigo é uma arma de defesa. Esses versículos você encontra em Apocalipse 12:11 e Êxodo 12:23. Romanos 8, de 1 a 4, está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus, para a obra do Senhor Jesus. E Levítico nos aponta o ministério de Jesus, por que Jesus veio ao mundo. A cada oferta daquela, cada sacrifício mostrava uma faceta da obra de Cristo. É importante você estudar também o Antigo Testamento, porque vai ampliar a sua dimensão de compreensão de quem é Jesus na sua vida e o que significou aquele sacrifício dele. Temos uma aliança de sangue. Aliança é um acordo que Deus, por amor, fez com seu povo. Deuteronômio 7, 8 e 9 foi estabelecido aquela aliança. E depois o Senhor traz uma nova aliança, que é mencionada em Jeremias 31, do 31 ao 34, Hebreus 8, de 6 a 13, Mateus 26, 28, Hebreus 7, 22. Eu vou deixar aqui no slide essas referências, que são muitos versículos no episódio de hoje, então você vai pegar a sua Bíblia e ler todos eles. Essa aliança foi estabelecida com o derramamento do sangue de Jesus, essa nova aliança. Toda aliança traz deveres e traz direitos. Toda aliança traz uma promessa. A promessa dessa nova aliança foi de regeneração da raça humana. As leis do Senhor, segundo escrito Jeremias 31, serão implantadas em nosso coração. O favor de Deus é restaurado para Israel a partir dessa aliança. A partir dessa aliança também nós recebemos o Espírito Santo, somos justificados e temos vida eterna. O sangue de Jesus é o fundamento de todas as bênçãos, de todas as alianças, das bênçãos de toda aliança.
Zacarias 9:11, Mateus 26:28, 1 Coríntios 11:25, Hebreus 13:20 fala sobre esse fundamento. Por causa dessa aliança de sangue, nossos pecados se foram, e aí o acusador não tem mais do que nos acusar. Quando você está coberto com o sangue de Jesus, o inimigo não encontra brecha, não tem como ele te acusar e falando, essa pessoa aí diz que é crente, mas olha o que ele fez, ele não pode ser abençoado. Ele não tem como fazer isso quando nós estamos cobertos com o sangue de Cristo, porque esse sangue já limpou, já pagou. Essa característica da segunda aliança, da nova aliança, é que sempre a palavra de Deus, as leis do Senhor estarão escritas na sua mente e no seu coração. Antes, na primeira aliança, os sacerdotes, os levitas eram responsáveis por ensinar, por fazer as pessoas, dizer para as pessoas o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito ou não. Na nova aliança, cada um de nós tem acesso ao Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele nos mostra o que é certo, o que é errado. Tem alguma coisa que está acusando a sua consciência está acusando? Provavelmente o Espírito Santo está falando com você. E a partir do que o Espírito Santo fala, você tem uma decisão a tomar. A quem você vai servir? Não podemos servir a dois senhores. Se você é senhor de si mesmo, o Senhor não pode ser teu senhor. Então decida quem é o Senhor da sua vida, né? É uma aliança de intimidade. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é genérico, você pertence. Uma das necessidades básicas do ser humano é o pertencimento. Todos nós, para termos saúde emocional, precisamos nos sentir pertencente. Pertencente a um grupo, pertencente a uma família, pertencente a alguém, e alguém te pertence também. Isso traz conforto emocional. E o Senhor aqui nessa aliança, ele diz, eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é propriedade do Senhor, você pertence a Ele. E o mais interessante, embora Ele seja o Criador dos céus e da terra, Ele é de você, sabe? Deus pertence a você. Ele é o seu Deus. Ele está com você. Eu incentivo você a desenvolver uma relação de maior intimidade e proximidade de Deus. Se você não teve um relacionamento bom com seu pai, talvez você sinta dificuldade em desenvolver essa intimidade com o Pai Celestial, mas você conta com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. E vale a pena você investir tempo meditando e buscando conhecer Deus como seu Pai. E essa intimidade, essa sensação de pertencimento, ela se potencializa. E quando isto acontece, os temores vão embora, a ousadia vem. A graça de sabermos que não estamos sozinhos nesse mundo, a graça de sabermos que onde nós vamos, o Senhor vai junto. Se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. E esse salmo fala sobre essa intimidade com Deus. De vez em quando, a gente passa por alguns vales. E esses vales, geralmente, a gente passa sozinhos, né? A gente nasce sozinho, mas a gente morre sozinho também. Todo mundo lá ajudando, cuidando de você, mas a morte é uma experiência completamente solitária. Assim como o nascimento, né? Você não nasceu com ninguém, você nasceu ali sozinho. As pessoas te pegaram, não é? Cuidaram de você. E às vezes Deus permite que passemos por experiências dolorosas na solitude ou na solidão. Muitos se sentem completamente sozinhos,
A sensação de solidão, ela é difícil, ela é doída. Mas quando você estiver em certas fases da sua vida que você está vendo que está ficando sozinho, aproveite a solitude. Estar só consigo mesmo traz amadurecimento e crescimento. E se você atravessar um vale de problemas ou de dor, sabendo que o Senhor está com você, você vai ter forças e com certeza você vai chegar do outro lado, você vai ultrapassar esse vale e você vai receber a sua vitória. Por causa dessa aliança, nossos pecados se foram. Quais as características da aliança? Escrita na mente e no coração, nas emoções, no intelecto, nos sentimentos, na alma. Ela é íntima, é de quem pertence um ao outro. Ela é direta. Somos sacerdotes perante o Senhor e Jesus é o mediador. Hebreus 8:6 fala sobre isso. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 5:10. Se aliançavam entre si para enfrentar algum possível inimigo. Então, os exércitos se aliançavam para um defender o outro também. Havia todo um ritual na celebração dessa aliança. Então, eles trocavam de túnica, um trocava de túnica com o outro. Nós trocamos de túnica com o Senhor, nós entregamos a Ele nossos trapos de imundície e Ele nos deu vestes de justiça, vestes de louvor. 2 Coríntios 5:21 fala sobre isso. Eles também trocavam cinturões. O cinturão significava todo o serviço, porque no cinturão, as armas, os cinturões é onde você colocava o armamento e tudo que você precisava para ir para a guerra. Havia uma troca, dizendo: teu inimigo é meu inimigo. E Deus também nos troca cinturões, cinturões de medo, de limitações, de preocupações, de injustiças. O Senhor nos dá a graça dele. A minha graça te basta, Efésios 6:10. Trocavam-se armas também. O Senhor nos dá novas armas, armas espirituais. Não é contra seu vizinho, seu chefe de serviço, seu colega de serviço, seu marido, sua esposa que você tem que lutar contra seu filho. Você tem que lutar contra o verdadeiro inimigo, que é o próprio Satanás. Então, essa troca de armas era para enfrentar os inimigos. Deus nos dá armas espirituais, porque as nossas armas humanas não seriam capazes de ir para uma guerra espiritual. Por isso, as armas espirituais que nós já vimos em episódios anteriores. Havia também um caminho da morte quando se celebrava uma aliança. Nós vemos isso com claridade quando Deus celebra uma aliança com Abraão. Se não me engano, está em Gênesis, entre o capítulo 12 ao 15, e descreve, você partia um animal no meio e ficava um rastro de sangue ali no meio por onde as pessoas que estavam celebrando a aliança passavam. Ficava a marca de sangue, o caminho da morte, como se querendo dizer: se eu quebro essa aliança, eu posso morrer. Mateus 16:5 fala sobre o caminho de morte que Jesus traçou para termos acesso à aliança com Deus. E é nesse caminho, nessa vida de sacrifício, é sacrificar o seu eu na cruz de Cristo para você ressuscitar com Ele, né? Sacrificar-se é ruim, a gente tem que abrir mão de coisas que a gente não gostaria de abrir mão. Mas quando fazemos isso, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Com Ele também ressuscitamos. Ressuscitamos de forma glorificada, com autoridade espiritual.
de forma que realmente podemos fazer a obra de Deus aqui na terra e podemos andar em comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Jesus Cristo. Todos os reis, quando se aliançavam, faziam sinais no corpo para dizer: sou aliançado com fulano. Deus colocou um sinal no corpo de Abraão, que foi a circuncisão. O Senhor disse: olha, todos que nascerem na sua casa, você vai circuncidar. A circuncisão era o sinal de que o povo de Israel é aliançado com Deus. E nós temos algum sinal? Lá em Romanos 2, 28 ao 29 fala sobre circuncidarmos o coração. Temos que passar pela circuncisão do coração, tirar do coração coisas que estão ocupando o espaço de Deus, tirar ídolos que construímos, tirar pecados de estimação que talvez você tenha, né? E por fim, na cerimônia de determinar uma aliança, havia declaração de bênçãos. Eles davam uma lista de bênçãos: se você ficar aliançado comigo até o fim dessa guerra, até o fim desse tempo, você será abençoado assim, assim, assim. E eles comiam juntos para celebrar essa declaração de bênçãos. E nós também, lá em Filipenses 4,19, há a declaração de bênçãos. Há também a refeição para celebrar essa nova aliança, que é a ceia do Senhor. E Jesus mesmo é o pão da vida. Lá em João 6,28. Também na celebração de alianças da antiguidade, trocavam-se os nomes. Você ficava com uma parte do nome da pessoa com quem você estava aliançado. Nós também trocamos o nome. Nós somos chamados cristãos, então é o seu nome cristão. Você é o cristão fulano de tal. Você é o cristão José. Você é o cristão Ricardo. Você é o cristão Bruna. Você é o cristão Ana. Você é a cristã Ana. Então, há um acréscimo no nosso nome. O próprio nome de Abraão foi enxertado com o nome de Deus, Abraham, né? Lá no original, entrou uma letra de Iavé, entrou um H ali. Deus enxertou o próprio nome de Deus no nome de Abraão, para dizer para todas as gerações: eu me aliancei com você, Abraão. E por isso que você tem a bênção também, porque na bênção de Abraão, o Senhor abençoou todas as gerações. E aí também disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, você é abençoado por Deus. Você espiritualmente é uma descendência de Abraão. Por causa do nome de Jesus, por causa da aliança de Jesus, a nova aliança, você tem as bênçãos. Porém, nessa celebração da aliança, havia também as maldições. Quando você quebrasse, quando se quebrava a aliança, vinham maldições sobre a vida daquela pessoa. Uma outra coisa que era feito na celebração das alianças entre os reis da antiguidade era a troca do filho mais velho. A troca do filho mais velho era assim: o filho primogênito daqui desse rei ia morar lá com o outro rei, na casa do outro rei, e o rei de lá mandava o seu filho para ficar aqui. Trocavam-se os filhos mais velhos. O Senhor fez essa troca. Abraão deu o filho dele, o Isaque. O Senhor, na hora H, disse: não precisa, já foi entregue. No coração de Abraão, ele já havia entregue Isaque para o sacrifício. E anos depois, muito tempo depois, quase 4.000 anos depois, Deus dá o filho dele. Abraão deu o filho, né? A humanidade deu um filho, e em troca nós recebemos o Filho de Deus. Quando nós
entendemos sobre aliança é uma coisa tão impactante, tão forte, que eu creio que todas as igrejas, todo cristão, deveria estudar profundamente o que é aliança com Deus. Mereceria uma série só sobre isso, porque é extenso, é um pouco extenso esse tema, e é tão importante eu saber com quem estou aliançado. Faz toda a diferença. A ousadia vem sobre você, aquilo que a sua identidade fica clara. Eu sei com quem eu sou aliançado. Sabe o que significa um rei ser aliançado com outro? E nós somos aliançados com o Rei dos Reis. Significa assim: o teu inimigo é o meu inimigo. Se alguém mexer com você, mexeu comigo. Quando eu estou numa guerra, o Senhor manda para nós os exércitos dele, os anjos, para lutar por nós também, por causa dessa aliança. É isso, ser aliançado com o Rei poderoso. O que você passar na vida, nunca você passará sozinho. Você vai passar com o auxílio daquele rei com quem você é aliançado. Havia uma peculiaridade que, para os exércitos, para as tropas se conhecerem quando eram aliançadas, vinham um ao encontro do outro e você levantava as mãos assim, sabe, igual rendição, quando precisa render alguém. Então levantavam as mãos em sinal, sou aliançado, para mostrar, eu sou aliançado com você. Quando você levanta as mãos em adoração a Deus, você está dizendo no mundo espiritual, eu sou aliançado com esse rei, mexeu comigo, mexeu com ele. Vai se entender com ele. Quando você faz assim, o mundo espiritual vem. Então, quando você for adorar a Deus, não fique tímido, não. Erga as suas mãos em sinal. Quando você ergue as mãos, eu estou erguendo, dizendo, sou aliançado com aquele que está lá no reino eterno, no reino celestial, no trono da graça. É com esse que eu sou aliançado. Jesus também levanta as mãos dele. Eu fico emocionada quando eu penso nisso. Ele levanta as mãos dele para mostrar, olha os sinais aqui, olha os sinais dos cravos que eu deixei marcado lá na cruz por sua causa. Olha aqui, eu sou aliançado com você. Olhe para as mãos de Jesus. Ele ergue as mãos para você e mostra. Tá aqui o sinal, eu derramei sangue, eu morri por sua causa. Não existe poder das trevas nenhum que supere o amor, o poder, a graça e a aliança que o Senhor faz com você. Em nome do Senhor Jesus, medite sobre essa verdade o tanto de vezes que for necessário, até que a sua mente seja impregnada dessa verdade. E aí você vai perceber impactos na sua identidade, no seu modo de agir, no seu modo de orar, no seu modo de adorar a Deus. Você vai passar por transformações profundas, porque você estará sendo resgatado da sua real identidade. Isto tem a ver com cura interior. Não pare no meio da jornada. Busque esse Deus até que o Espírito Santo revele essa verdade no seu espírito. Quando nós ensinamos, nós estamos lançando palavras. Palavras são sementes. E a minha oração é que essas sementes no seu coração, elas brotem e elas cresçam. E que sejam verdadeiras árvores frondosas no seu espírito. Também vindas dos nossos antepassados, recebemos do sangue de Jesus, características de Jesus, saúde de Jesus, pureza de Jesus, santificação de Jesus. E assim cada dia mais nos parecemos com Ele. Temos Jesus como o maior exemplo a ser seguido.
como fonte de influência para a formação de nosso caráter. Você não deixe de ler os evangelhos. Não deixe de ler. A cada 2, 3 meses, leia os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali é Jesus falando, é Jesus demonstrando como que ele agia, como ele se relacionava com as pessoas e como ele agia em poder e autoridade. Quanto mais aprendemos sobre ele, mais parecido a gente fica quando nós permitimos que o Espírito Santo nos transforme. Lá em 1 Coríntios 11:1 está escrito: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Na batalha espiritual, o sangue de Jesus nos garante a vitória. Por sermos aliançados com Cristo, ele luta nossas batalhas. Ele nos dá autoridade. Não há nada que supere o sangue de Jesus. Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Você está destinado a vencer as suas batalhas. O sangue de Jesus é arma de ataque. Ela destrói os intentos do inimigo. É arma de defesa. Ela nos esconde em Cristo. O sangue de Jesus representa a proteção e o esconderijo. Quando nos escondemos nele, ficamos envoltos com uma couraça impenetrável que o inimigo não pode romper. Os demônios sabem que o sangue de Jesus é inviolável. Para estarmos protegidos com o precioso sangue de Jesus, temos de andar em santidade. Sempre que você entrar em batalha espiritual, faça oração pedindo a cobertura do sangue de Jesus. E eu fico por aqui hoje. Eu espero que o Espírito Santo fale com você com grande poder, revele o poder do sangue e você realmente seja um guerreiro consciente de quem você é, do valor que você tem e que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. Foi bom para você esse estudo? Trouxe algumas revelações, alguns insights na sua mente? Se foi bom para você, vai ser bom para mais alguém. Então, compartilhe. Não guarde só para você, não. Compartilhe, dê o like, faça comentários. Eu quero ouvir comentários seus também. O que Deus falou com você? Isso edifica a minha fé. E você vai deixar meu coração alegre também. Eu louvo a Deus pela sua vida e até a próxima semana. Com Jesus sempre. Beijo no coração.